Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos, foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou. Olá, tudo bem com vocês? Bom, continuo com saudades, continuo morrendo de vontade da gente ter nossas aulas lá na nossa sala. Não vai demorar, tá mais perto do que a gente imagina, tá? O conselho já está ali cuidando disso, junto com a comissão de saúde, e logo logo a gente vai ter nossas aulas presenciais. Mas, bom, hoje a gente tem uma lição especial. O título da nossa lição é Deixai vir a mim os pequeninos. Bom, é claro que você já conhece esse versículo, não é? Você já aprendeu esse versículo na escola dominical, né? Jesus dizendo que as crianças tinham que chegar até ele, certo? Bom, se a gente estivesse na nossa sala, eu ia dizer assim, me ajudem a contar essa história, porque vocês conhecem. Mas a gente não está na nossa sala. De qualquer forma, você que está aí do outro lado, me ajuda a contar essa história, tá bom? Aí, bom, como você sabe, né, a gente aprende na escola dominical, a gente aprende, né, através da Bíblia, Jesus falava do amor de Deus e do que Deus queria que nós fizéssemos e como a gente se comportasse, né, para muita gente. Às vezes eram multidões enormes, milhares e milhares de pessoas. Outras vezes eram grupos um pouco menores, mas Jesus estava falando o tempo todo que Deus nos ama e que Deus quer que a gente viva em paz e que a gente seja bom uns com os outros, certo? Pois é, nesse dia Jesus estava lá falando para as pessoas e tal, e aí eu imagino, né, que deve ter tido assim um burburinho, sabe, aquele barulho de confusão, uma coisa assim. Por quê? Alguns pais estavam com seus filhos querendo levar até Jesus, para pedir para Jesus abençoar as crianças, né, os filhos. E os discípulos não estavam deixando. Os discípulos deviam estar fazendo assim um paredão, né, dizendo, não pode, não pode, não pode. Por quê? Você já deve ter ouvido, né, algum adulto dizer assim, ih, criança faz bagunça, criança faz barulho, criança atrapalha, quando os adultos querem fazer alguma, né, estão cuidando de assuntos importantes, né, você já deve ter ouvido isso. Naquela época não era diferente, aliás, era muito pior, porque naquela época criança não participava de nada com os adultos, né, criança era criança, eles não ligavam muito, só tinham que alimentar e tal. Então, os discípulos não estavam querendo deixar, porque achavam que as crianças iam atrapalhar Jesus fazendo dando os ensinamentos, falando para as pessoas. Jesus, olha só, a Bíblia nos conta. Ah, e uma coisa que eu esqueci de dizer, essa história é tão importante que 3 evangelistas contaram essa história. Ela está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Os 3 contaram essa história, para você ver como é que ela é importante, né? Mas aí, todos os 3 dizem que Jesus ficou indignado. Você sabe o que é indignado? Pois é, indignado é... Jesus ficou muito irritado. Ficou muito zangado. Ficou, assim, furioso. E deu uma bronca nos discípulos. E aí foi quando ele disse, deixai vir a mim os pequeninos. Mas ele disse mais ainda,
ele disse assim, ó, quem não receber o reino dos céus como uma criança, não vai entrar nele. Por que será que Jesus disse isso, hein? Bom, aí eu vou te fazer uma pergunta. Você confia no seu pai? Você confia na sua mãe? Eu sempre confiei. Mas quando a gente é criança, a gente confia mais ainda, não é? Porque o que o papai e que a mamãe diz são pro nosso bem. Né? Papai e mamãe estão preocupados com o nosso bem, o nosso bem-estar, a nossa saúde, né? Os nossos estudos, né? Então, quando a gente é criança, a gente confia totalmente no papai e na mamãe. Quanto menor, mais a gente confia, não é verdade? Pois é. E o que a gente precisa fazer, né? O que a Bíblia diz que a gente precisa fazer em relação a Deus? Confiar nele. Então a gente tem que confiar e amar a Deus como uma criança confia e ama nos seus pais. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Deus é o nosso Pai. Foi Deus que nos colocou na nossa família, né? Foi Deus que mandou Jesus aqui na Terra para nos salvar. Certo? Bom, pensa nisso. Pensa nisso. Peça seu pai ou a sua mãe para te ajudar, para ler a Bíblia. Bom, você pode ler em Lucas, por exemplo, tá? Lucas 18, de 15 a 17, tá? Ou em Marcos 10, por exemplo. O versículo de Mateus, eu esqueci. Mas depois eu conto pra você. Pode ser? Então tá. E eu já ia esquecendo, né? Feliz Dia das Crianças. Um beijo. E a gente se encontra na próxima aula, tá bom?